vamos aí para mais um exercício do canal Era Matemática. São centenas, mais de 1.250 vídeos de diversos conteúdos para vestibular, para o Enem, para a FATEC, vestibular da FATEC, como é este caso. E outros vídeos. Inscreva, né? Compartilhe. Uma garrafa, bom, lembrar que a faculdade FATEC é uma faculdade pública do estado de São Paulo. Uma garrafa térmica tem formato de cilindro reto, circular reto, ok? Está aqui, né, a nossa figura. Fundo plano, então a base aqui é uma circunferência, tá, de diâmetro, né, da base medindo 8 centímetros. Ou seja, a base é uma circunferência, o diâmetro é a medida, né, da metade aí da circunferência, vamos falar assim, que vale 8 centímetros. Então, já vou até fazer alguma coisa aqui. Se o diâmetro é 8 centímetros, o que acontece com o raio desse diâmetro da garrafa? O raio vai valer 4, ok? O raio vale 4, porque o raio é a metade do diâmetro. Perfeito? Lembra? Ok. Então vamos voltar lá para a leitura do nosso exercício. Tá? Ela está em pé, ok? Sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido. Foi consumida aqui uma parte. Sendo que o nível do suco está a 13 centímetros, ou seja, essa garrafa não está totalmente lotada. Ela só tem 13 centímetros aqui de altura de suco, né? Da base da garrafa, como mostra a figura. Então, essa jarra já não está cheia, tá? Essa garrafa já não está cheia, ela está uma parte aqui que tem a altura da base, com a base 13 centímetros, certo? O suco é despejado num copo vazio, em um copo vazio, tá? Também de formato cilindro e base plana, certo? Cujo diâmetro da base do copo é de 4 centímetros e altura 7 centímetros. Perfeito? Ficando totalmente cheio de suco esse um copo sem desperdício. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos aproximadamente. Vamos lembrar? A garrafa não está cheia, mas ela está nesta medida a 13 centímetros da base de altura, com diâmetro 8 centímetros, portanto o raio da base, que é uma circunferência de 4 centímetros. Bom, eu vou esquematizar aqui a ideia do copo. Então, vou fazer aqui ó, a ideia do copo. Tá? Então, vou desenhar aqui mais ou menos como é que seria o copo, onde a base também é reta, é plana em relação ao plano. Tá? Então, esse é mais ou menos o formato do copo. Este copo tem diâmetro, né, de 4 centímetros, o diâmetro do isso aqui, tá? E o diâmetro dividido por 2 dá o raio. Então, o raio desse copo vai ser de 2 centímetros. Por quê? Porque o diâmetro tem 4 centímetros, ok? Diâmetro do isso. E tem altura, esse copo tem altura de 7 centímetros, ok? Tá, era. Mas se já está envolvendo cilindro e fala em volume, qual é a fórmula para calcular o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é calculado da seguinte forma: π vezes raio ao quadrado vezes altura. Ok? No caso do cilindro circular reto, que são as figuras aqui da jarra e do copo. Ok? E lembrar aqui que ele deu aqui que é para usar o π valendo 3. Não, 3,14. Despreze a espessura do material da garrafa e do copo. Ok. E pede para a gente fazer o que era? Pede para a gente determinar o suco que resta nessa garrafa. Ok? Com essas dimensões. Então ele está pedindo para a gente calcular o volume restante que está na garrafa, que vai ficar na garrafa após preencher um copo. Tá? Então a gente vai calcular o volume da garrafa menos o volume do copo. E qualquer um dos dois, já que são cilindros, a gente vai calcular aqui, né,
ou melhor, garrafa e copo, né, são duas figuras sólidos, né, geométricos, e são cilindros. A fórmula é a mesma. Então, o volume restante será, eu não vou substituir ainda o π, vou fazer isso depois. O volume da garrafa é π, ok? Vezes o raio ao quadrado, e o raio da garrafa é 4 centímetros, isso elevado ao quadrado é 16, vezes a altura, e a altura da garrafa, não da garrafa, a altura em que o suco está na garrafa, melhor falando, a altura da garrafa, tá, é de 13 centímetros. Menos o volume do copo, que também vai ser π vezes o raio do copo é de 2 centímetros. 2 ao quadrado, 4, vezes a altura do copo, que é de 7. Esse copo vai estar totalmente cheio. Então, o volume restante vai ser igual. Esse produto aqui, tudo isso aqui vai dar 208 π, porque o π ainda não substituí, menos 4 vezes 7, 28, 28 π, ou seja, o volume que está na garrafa, tá? Menos o volume do copo, e o volume restante com o π na história vai ser essa diferença que vai dar 180 π. Perfeito? Que é centímetros cúbicos, mas eu ainda não vou, né, colocar a medida. E aí a gente, agora sim, eu vou substituir o π, porque ali não tem 180 π. E está pedindo para a gente substituir o π. Então, o volume restante vai ser o 180 vezes o π, que é aproximadamente 3, é usado, né, esse valor. O volume restante vai ser 180 por 3, faz a sua continha aí, vai dar exatamente 140, e nesse caso 140 centímetros cúbicos, que é o volume que resta nesta garrafa, mas a garrafa já não está totalmente cheia. Tem aqui um líquido do suco que está a 13 centímetros, né, da base, mas a medida total da garrafa não há necessidade da altura, que portanto é a nossa letra C. Ok? Perfeito? Legal, né? Um bom exercício, modelos aí para outros tipos de exercício. Bom, aquele abraço e foco nos estudos.